Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Hoje continuaremos nossa lição, a lição 9, trata sobre o mistério que está oculto, mas foi revelado através da pessoa de Cristo e em extensão a Igreja de Cristo. Então, nós paramos sobre qual a função da dispensação do mistério. É uma pergunta. A resposta está para revelar o que estava guardado em Deus. Então, o trunfo da revelação é Cristo, o corpo, a igreja em extensão. Então, tudo isto revelaria inicialmente a pessoa de Cristo entre os homens, mas depois da sua encarnação, revelaria por meio do seu corpo e que a igreja tomaria parte deste corpo. Então, o mistério é o que estava escondido no seio do Pai, João 1,18. Onde este mistério se deu a ser conhecido na própria igreja, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante, capítulo 2, capítulo 3, e assim nós temos as 3 dispensações que já estudamos. Enfim, o mistério não era conhecido nem dos principados e nem das potestades. Isto é, ninguém conhecia esse mistério, estava bem guardado. Deus venceria o inimigo sem revelar o mistério. Paulo teve uma compreensão profunda desse mistério. E a revelação, ela veio através das Escrituras, em primeiro lugar. As Escrituras proféticas, conforme Romanos 16 e 26. Segundo, a revelação veio pela igreja, Efésios capítulo 3, versículo 10, a conhecer a revelação do mistério pela igreja. Então, a revelação desse mistério tem destinatário, isto é, para quem é esta revelação? Primeiro, para as nações gentílicas, para que elas venham obedecer e crer pela fé. Esta revelação veio com uma função, revelar o Verbo, que nunca foi uma obra criada de Deus. Veio revelar que este Verbo é um com Deus, nunca separado. E o Verbo era Deus. Mas mantinha em silêncio no coração de Deus. Romanos 16, 25 e 26. Conforme o Salmo 24, a revelação do capitão dos exércitos do Senhor e o reconhecimento deste capitão no mundo angelical. 1 Timóteo 3 e 16. Foi conhecido também entre as potestades e entre os principados. Efésios 3 e 10. Também foi na dispensação do mistério que o Pai planejou a inclusão das nações gentílicas no seu grande propósito, por intermédio de adoção, de imputação, da justificação pela fé. A dispensação do mistério revelou a grande manifestação da misericórdia de Deus. O que nós estamos estudando é que o mistério que estava oculto em Deus, no seio do Pai, ele passou a ser revelado, não como Jesus, como conhecemos hoje, mas ele vinha pela revelação como capitão dos exércitos do Senhor. A quem? Aos anjos, isto antes do homem. Então ele se revelava como capitão dos exércitos do Senhor. Aos homens, ele saía do coração do Pai, João 1,18, e vinha revelar aos homens como nuvem, como rocha, como
fogo. Assim, nós conhecemos que até mesmo a pedra que saiu água, a rocha, Paulo diz que também era Cristo. Glória a Deus. Até mesmo na rebelião de Lúcifer, Jesus estava como capitão dos exércitos do Senhor. Na eleição dos anjos eleitos, Jesus estava como capitão dos exércitos do Senhor. Hoje, conhecemos como filho, porque foi a revelação final, conforme o escritor aos Hebreus, na carta, no capítulo 1, versículo 1, Deus nos revelou nestes últimos dias pelo seu Filho. Glória a Deus. Tudo estava em silêncio, em oculto. Não poderia revelar aos homens ainda. Então ele, o Senhor, deveria estar no meio dos homens para se compadecer na carne, ser o sumo sacerdote dos bens futuros. Aqui nós observamos que ele estava em silêncio desde os tempos antigos. Romanos 16 e 25. Veja João 1:1. E o verbo era Deus. Nem os anjos conheciam esse mistério, porque só havia um assentado. E o verbo estava na boca do ancião de dias, no seio do Pai. Nós entendemos que os principados e potestades que atuam nas regiões celestes, eles passariam a conhecer esta diversidade de sabedoria de Deus, a não ser por intermédio da pregação, do anúncio, da mensagem, da doutrina, do ensino, da palavra de Deus, por meio da igreja. Todos aprendem a revelação desse mistério. Glória a Deus. Então, tudo isto só é possível hoje, por causa da revelação da igreja, o corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo é quem revela os mistérios de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que está em Deus. E ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito que está no homem. Então, é o Espírito de Deus que entra nas profundezas de Deus e revela o que está oculto e escondido. Glória a Deus. Por isso, na pregação do Evangelho, nós aprendemos, através dos ingredientes especiais, quando na igreja tem ciência, palavra de ciência, profecia, línguas estranhas, interpretação de línguas, revelação, mistério e doutrina. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. De acordo com Efésios, capítulo 3, versículo 4, para que quando nós lerdes, possais conhecer a respeito do mistério de Cristo, pela leitura da palavra. O mistério foi revelado. Glória a Deus. Foi revelado. E esse mistério sendo revelado, nós encontramos as mudanças, que ele estava no seio, e saiu do seio para estar ao lado do Pai, e depois será invertido. O Pai estará no seio do Filho. Esta é um desejo do próprio Pai, estar em Jesus. Porque foi do agrado do Pai que nele habite toda a plenitude da divindade. E assim nós entendemos que o caminho da graça de Deus, que foi aberto a nós e a todos, para que os homens venham conhecer o dom de Deus promovido pela obra redentora de Cristo, pela dispensação da graça de Deus. Os gentios hoje têm acesso à salvação. E este propósito prova que Deus está no controle de toda a história humana e de tudo. As coisas que jamais vai se perder de controle, porque Deus tem os seus planos e o seu controle não foge de suas mãos. Cristo é, portanto, o caminho, o meio, a revelação, o exemplo,
o cumprimento, o complemento, a graça, o transporte, o acesso, a porta, a vida, a santificação. O irmão mais velho, ele é quem garante com ousadia o acesso a Deus, pois a base está em sua obra pela sua morte expiatória por meio do seu sangue. Glória a Deus. O que nós observamos é que os anjos angelicais receberam uma grande surpresa, porque entrou no céu através da encarnação, da morte, ressurreição e agora glorificação, um corpo está no céu, à direita de Deus. Então, tem algo novo no céu. Jesus, um homem imortal, um homem com um corpo glorificado, ressurreto. E ele entrou no céu. E este general dos anjos, conhecido de antemão, foi a grande surpresa na hora da revelação para os anjos, porque ninguém tinha ciência que Deus tinha um filho. A qual dos anjos eu disse, tu és meu filho. Hebreus 1:4. Então, a maioria dos anjos ficaram em silêncio. Por quê? Porque estava para acontecer lá no céu a maior revelação de toda a história. A entronização de Jesus em glória no céu. Um homem com corpo glorificado. Nunca antes visto na história celestial. Então, era a maior celebração de toda a eternidade. Estava para acontecer. A entrada de Jesus em glória, ocasião em que o Filho seria declarado publicamente no meio dos habitantes celestiais, entre os anjos, de todas as classes, poderes. E o Pai, o próprio Pai, declararia entre os anjos que Jesus era Deus. Ó Deus, ó Senhor, Ele é um, Ele é digno de glória, glória a Deus. Isto foi publicamente. E assim o mistério não era mais mistério, mas estava sendo revelado por meio da graça aos anjos de Deus. Então, os anjos ainda, não haviam entendido muito bem, porque ele estava acostumado em servir àquele que estava sentado no trono, ao Pai. Ele não tinha conhecimento de Cristo como o Filho de Deus. Ele não tinha conhecimento que tinha alguém semelhante ao que estava sentado no trono, porque estava guardado em Deus. Era o trunfo. Assim, Jesus com um corpo imortal, recebido em glória, 1 Timóteo 3:16, ele foi o vencedor. E assim os anjos principais instalavam o trono à direita do Pai. Era um trono novo. Já que na plataforma do trono havia 24 tronos, com cada trono um ancião, sendo cada um rei e sacerdote. Glória a Deus. E assim ele foi recebido no céu, um corpo novo, e foi instalado um trono novo à direita do Pai, que não havia. Porque João diz que tinha um assentado, não dois. Depois veio a haver dois, um à direita do Pai, que era o Filho. Daniel 7:9. Colocaram duas oliveiras. Glória a Deus. Deixa eu apagar aqui. Colocaram duas oliveiras. Isto para ornamentar o lugar onde estava o trono de Deus. Foram colocadas duas oliveiras. Veja mais. Zacarias capítulo 4, versículo 3.
foram colocados uma à esquerda e uma à direita. E assim, quando o trono, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 8, 24 tronos. Ó, 24 tronos. O trono principal, o do Pai. Só havia um trono. Apocalipse 4. Quando Jesus sobe, Apocalipse 5, um assentado à direita do Pai, porque ele venceu e foi digno de receber. E assim Jesus, como homem, ainda está à direita do Pai. Nunca deixará de ser homem. O Pai ainda está da maneira como é. Luz. Amém? E o Filho tem um corpo à direita, um corpo glorificado. Nós seremos semelhantes a Ele. Glória a Deus. Presta atenção, aí vem coisa boa. Quando foi colocado um trono à direita, nasce no meio dos dois tronos. Isso aqui é uma revelação de Deus na Bíblia. Um rio, um rio, um rio, um rio de águas vivas. Onde você está nessa história? Você está aqui nessa parte aqui, ó. Glória a Deus. Esses 24 anciãos estão aqui, ó. Deixa eu apagar esses 24 anciãos aqui. Certo? Eles estão lá no trono. E aqui está você na terra. Eu, você, a igreja, nós. O que é que eu quero dizer com isso? Quem crê em mim, foi Jesus quem disse, rios de água viva fluirão no seu ventre. Ele quer dizer com isso as águas que saem do meio do trono vêm como um símbolo do Espírito Santo, vem para o centro, o ventre, o ser do cristão. Ele falava do Espírito Santo que viria habitar no meio, dentro de nós. Glória a Deus. O rio da vida deveria nascer entre os dois tronos, por causa que a Bíblia diz que o Espírito não é o da unidade entre o Pai e o Filho. Espírito da unidade. Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo 1. Entre os dois tronos está o rio. Corre um rio. Os 24 tronos continuam ao redor. Mesmo que se coloque um trono à direita, foi adicionado mais um trono. Porque os tronos são móveis, se coloca e se tira. Porque Apocalipse, Daniel, capítulo 9, capítulo 10, versículo 13, nós lemos que eles têm rodas, então os tronos se locomovem. E assim, quem cuida desta ornamentação de tronos são os anjos. Por que o diabo, antes de ser diabo, ele era um querubim ungido e ele viu um trono. E esse trono ele disse, olha, deve ser o meu. Ele imaginou que o trono era dele. Ele disse, eu vou assentar à direita, eu vou sentar acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele tinha desejo de sentar no trono, o diabo. Antes de ser diabo, surgiu no seu coração este desejo. Então, veja, Deus colocou lá no trono 7 candeeiros, Apocalipse 1 e 20. Esses 7 candeeiros são representações dos 7 Espíritos de Deus. Você sabe por que tem esses 7 candeeiros no céu? Porque aonde nós temos uma representação, isso é uma revelação agora. A realidade vai estar onde? Por exemplo, aqui é a terra, segura aí, meus irmãos. Aqui é o céu. Onde é que o Espírito Santo está hoje? Agora, aqui, ó. Hoje. Mas ele estava onde?
lá. Presta atenção. Antes de João, capítulo 14, versículo 16. Antes de Jesus prometer o Espírito Santo, que viria da parte do Pai, que seria dado a nós, ele estava aqui no céu. O Espírito Santo estava aqui. E antes dele estar conosco, o que foi colocado lá no tabernáculo de Moisés? Não foi um candeeiro? Um candeeiro? Então, se no céu estava o Espírito Santo original, em pessoa, Deus colocou na terra, no tempo de Moisés, uma representação. Então, o Espírito Santo vem para a terra, é a parte original, a própria pessoa original, que é o próprio Espírito Santo. E no céu, Deus coloca 7 candeeiros, que é uma representação. Deus não fica sem representação. Deus gosta de representação. Quando a figura está na terra, a realidade está no céu. Por exemplo, a figura estava na terra, o candeeiro, a realidade está no céu, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi enviado, Deus colocou no céu o quê? Uma representação, para que a realidade estivesse aonde? Na terra. Por isso que na igreja hoje não tem a representação do candeeiro, porque o Espírito Santo já é real em nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Recebe mais. O lugar do incenso. Isto aqui dos 7 candeeiros está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. O lugar do incenso finalmente está no seu lugar original. Onde estava o lugar de incenso aqui, meus irmãos? Aqui não é o tabernáculo de Moisés? O lugar do incenso estava no lugar santo. Aqui o átrio, lugar santo. E o santíssimo. Estava aqui, antes do lugar santíssimo. Mas o lugar original do altar de incenso não é aqui. É aqui. Porque lá no céu, ele está na frente do trono. O altar de incenso está na frente do trono. Glória a Deus. Então, junto da arca estava o altar de incenso. E aqui no tabernáculo de Moisés estava um véu que separava a arca do altar de incenso. Isto para quê? Para poder aproximar nós de Deus. Quando nós estivermos com Deus, não precisará mais deste véu. Então, o altar de incenso estará no seu lugar original. Glória a Deus. Então, finalmente, na eternidade, o altar de incenso estará no seu lugar. Deus aproximou dos homens o altar de incenso na terra. Nós devemos ler mais a palavra de Deus e jamais confundir tudo o que está acontecendo hoje com o que vai acontecer adiante, no futuro. Porque nós estamos falando de uma organização de um novo trono. Porque só tinha um trono. Hoje tem o trono à direita do Pai. Então isso aqui foi organizado. E hoje está assim. Glória a Deus. Mas tem um futuro, que é a eternidade. Na eternidade, haverá mudança na ornamentação mais uma vez. Porque aqui, na eternidade, vai acontecer o tudo em todos. Glória a Deus. Não tem o tudo em todos em 1 Coríntios? E Deus será tudo em todos? Presta atenção. Porque atualmente, hoje, neste momento, no céu, tem um à direita do Pai. E que não é definitivo. Por quê? Porque o que está assentado disse ao filho: assenta-te à minha direita até que teus inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés. Então havia um contrato de um trono estar à direita. Não era definitivo, era até.
que fosse aniquilados os pecados e que não houvesse mais pecados. Então, haverá uma nova arrumação aqui, ó. É tremendo, né? Quando o desejo do Pai vai se cumprir. Qual é o desejo do Pai? Jesus disse que nós vamos ver. Nós vamos contemplar a igreja de Cristo. Nós vamos ver o desejo do Pai sendo realizado. Qual é o desejo do Pai? Habitar em Cristo. Estou falando no corpo, porque não tem uma direita. Então, assim como eu venci, Salmo 110, versículo 1. Assenta-te à direita, até, assim como eu venci. Então, na eternidade, não haverá mais pecado. E assim como eu venci, os pecados já não mais existem. Eu vou assentar no trono do meu Pai. Por isso que ele ainda está aqui, porque ainda tem pecado na terra. Por isso que ele ainda está aqui, porque ainda tem morte, é o último inimigo. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais morte, não vai ter mais pecado. Então, até o que está aqui à direita vai vir para o trono principal. E vai acontecer o que está escrito em Efésios. Um só corpo, um só espírito e um só Deus. Um corpo para os três, um espírito para os três e um nome para os três. Glória a Deus. Jesus falou disso em João 14, 20. Desde o versículo 19. Vós vereis eu no Pai e o Pai em mim. Vós vereis. Nós vamos contemplar esta revelação do Pai habitando no Filho. Glória a Deus. E o Pai habitará no corpo do seu Filho para sempre. Colossenses 1,19. É do meu agrado que eu habite no corpo do meu Filho. Então, os anjos trabalham e locomovem-se até transportar o trono. Isto para quando houve a criação dos 24 anciãos, colocaram os tronos. Quando Jesus entronizou, também colocou um trono à direita. Então, Daniel 7, 9 fala que é os anjos que arrumam esses tronos. Então, na plataforma, lá no céu, antes de Jesus se tornar homem, só tinha um trono. E os anjos estavam acostumados de ver só um. E este segredo que a Bíblia chama oculto em Deus, o mistério, que ainda estava oculto, este sentar à direita, que ainda não tinha sido concretizado, fazia parte do mistério. E os 24 tronos que estavam sendo dedicados aos anciãos, sacerdotes reais, então, com a entronização de Cristo, os céus receberam um novo personagem com um corpo glorificado, o corpo da ressurreição de Cristo, e agora os céus, com grande expectativa, até agora, aguarda aquela que foi eleita antes da fundação do mundo para o louvor da glória de Deus. Então, novamente, vai haver uma mudança na ornamentação do trono do que está à direita. Porque nós vamos sentar aonde? Apocalipse 3 e 21. Leia. Jesus prometeu. Veja como vai haver nova mudança. Assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai, aquele que vencer, eu vou fazer, eu farei que se aceite comigo no meu trono. Promessa de Deus. Louvado seja Deus.
Então, é uma expectativa que os céus ainda aguardam a eleita igreja para louvor da glória de Deus. E o Espírito Santo, quando Jesus subiu, ainda estava no céu, ainda não tinha descido. Por quê? Porque ele disse na terra, João capítulo 7, versículo 38 e 39. Ele falou que o Espírito ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Então o Espírito Santo assistiu tudo. A entronização, a coroação, o Pai ungindo. O Espírito Santo estava se preparando para deixar os habitantes celestiais, deixar os anjos, porque ele também funciona, ou seja, ele também trabalhava no trono de Deus, nas rodas, Ezequiel 1 e 10. Assim, o Espírito Santo deixou os habitantes dos céus e veio até nós, porque dependia de Jesus entrar no céu. Assim como Jesus disse, se eu não for, o Consolador não virá até vós, o Espírito Santo também tinha esse mesmo sentimento que estava em Cristo. Se ele não subir, eu não tenho como descer até a vós. Precisava Jesus subir para o Espírito Santo descer. Glória a Deus. E assim, após o Filho estar em glória, o Espírito vem, o Espírito de Deus, a fim de estar para sempre com a igreja, para cumprir um pedido especial do Filho. João 14,16. Eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador e que fique convosco para sempre. E chegou a hora. O Espírito Santo, depois da entronização, ele veio. E os discípulos lá embaixo, na terra, estavam debaixo da promessa que Jesus tinha dito. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E assim, glória a Deus. João 7, 38 e 39. Foi a finalidade. Com a vinda do Espírito Santo. Porque ele veio para o louvor e glória de Deus. A finalidade da vinda do Espírito Santo. Fazer você louvar. Glória a Deus. Certamente o trono de Deus teria novas canções, novos hinos, novos cânticos espirituais. Os 24 anciãos teriam que aprender a tocar e teriam bons motivos para continuar a adorar, porque tinham um corpo novo à direita, um cântico novo, e assim a igreja, o corpo de Cristo, junto com os 24 anciãos, que vão tocar tudo que a igreja e o Espírito Santo vão produzir eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. E até a próxima aula, se Deus quiser, com muito louvor e glória a Deus. Amém.